Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Faz muito tempo, né, que eu não traço uma palavra aqui no meu canal, mas hoje eu quero estar trazendo uma palavra para os nossos corações, algo que tem ardido muito no meu coração. Irmãos, nós sabemos que nós estamos caminhando para o tempo do fim, né? E nós sabemos que a palavra do Senhor tem se cumprido a cada dia. E a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, né? E hoje, infelizmente, a gente vê que o mundo, ele tem entrado dentro dos corações, sorrateiramente, dentro dos lares, dentro das igrejas, e é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Eu costumo dizer que o reino de Deus, ele não é como uma amnésia, sabe? Que lá atrás você aprendeu, né? Você foi ensinado, você foi instruído, tinha temor, tinha reverência, tinha princípios, tinha valores, e hoje não tem, sabe? Hoje as pessoas têm perdido os seus princípios, os seus valores, sabe? Hoje não tem problema, hoje, hoje tá tudo normal, irmãos, não tá tudo normal, sabe? E a própria palavra do Senhor diz que nós temos que se posicionar como igreja, nós temos que falar a verdade, nós temos que confrontar o pecado, nós temos que levar Jesus, mas que Jesus salva, liberta, nós temos que falar sobre a renúncia, sobre o temor, sobre o negar a nós mesmos. A gente não pode viver a nossa vida da maneira que a gente acha que é. E muitas das vezes, sabe, eu tava parando pra pensar, muitas das vezes a gente acha, né, que é só a gente que tá passando. Às vezes você vai compartilhar com o irmão, e o irmão tá vivendo certas coisas, aquele que realmente, verdadeiramente está posicionado pro evangelho. E hoje, infelizmente, eu quero abordar um assunto aqui, principalmente para nós que somos cristãos, principalmente para a igreja, sabe? E lá em Romanos 12, para não ficar nas minhas palavras, né, porque a Bíblia, ela é muito clara sobre tudo, graças a Deus, que o Senhor deixou a palavra do Senhor, o Senhor deixou o Espírito Santo, né, o nosso Consolador, aquele que nos revela a verdade, né? É um tempo que nós estamos vivendo, irmãos, que nós temos que buscar ter convicção, sabe? Ter experiências com o Senhor, porque a experiência do outro não serve para nós, sabe? Aquilo que a pessoa ali está vivendo, às vezes o pastor, irmão, aquilo não serve para nós, sabe? Nós temos que buscar nossa revelação, nós temos que buscar nossa convicção, sabe? Porque a própria palavra fala que no final dos tempos, né, até os escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque nós não buscamos a nossa experiência com Deus, nós não buscamos a nossa revelação. Muitas das vezes nós sentamos nos bancos da igreja, nós sentamos em banco de encontros e só fica ouvindo. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. E hoje nós estamos vivendo tempo, irmão, que a gente não pode criar expectativa em ninguém, porque hoje se tem, né, uma artimanha satânica dizendo, não olha para mim, não olha para Jesus, porque as pessoas não querem ser mais testemunho, as pessoas não querem buscar por reverência, a pessoa não quer buscar mais, né, famílias, pessoas dizem, olha Senhor, a minha casa está aqui para ser testemunho do Senhor, né? Hoje as pessoas dizem assim, não olha para mim porque eu sou falha. Ei, nós estamos em santificação, nós precisamos que sejamos a Bíblia que o mundo lê, né? Nós temos que arder sim no nosso coração para que os nossos lares continuem sendo sim um testemunho de Cristo, para que as pessoas olhem para mim, a sociedade olha para mim e vê, ali vai uma mulher cheia do Senhor, ali vai uma esposa, ali vai um marido, olha os filhos, sabe? As pessoas são carentes de exemplos, as pessoas estão carentes de pessoas testemunhas, mas como que o mundo tem entrado no coração, sorrateiramente as pessoas estão achando que elas têm que viver errando. E não é assim. Se a gente pegar a palavra do Senhor, se você pegar Provérbios, né? Eu tenho um temor sobre isso. Provérbios vai dizer sobre a nossa postura diante do Senhor, sobre as nossas línguas, sobre a nossa fala, sobre o nosso comportamento. Provérbios vai dizer, a Bíblia diz que sem santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem santificar. Ninguém verá o Senhor sem santificação, sabe? Não tô falando de debilidades, não tô falando de dificuldades, eu tô falando de pessoas que acham que hoje pode viver o evangelho do jeito que quer. Pessoas que acham que hoje o evangelho do Senhor pode ser vivido de qualquer maneira. Irmãos, você lê o Velho Testamento, você vê como que o Senhor tratava o pecado, você vê como o Senhor tratava aqueles que desobedeciam. Deus não mudou, a palavra do Senhor não mudou, quem mudou fomos nós. Nós temos mudado, nós temos deixado o mundo entrar, nós estamos junto com o mundo, a gente não está indo na contramão, né? Vamos lá para Romanos 12. Portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se molde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com os padrões deste mundo. Irmãos, quando nós se posicionamos, sabe, nós vamos ser perseguidos. Isso daí é bíblico, né? Só que assim, hoje tá uma coisa tão louca que a gente espera, né, a lógica, você ser perseguido, caluniado, difamado pelo mundo, pelo ímpio, que a gente sabe que a gente espera de uma pessoa que não tem vida com o Senhor. Mas hoje, as próprias ovelhas estão matando a ovelha, né? As próprias ovelhas estão matando ovelhas. A perseguição, ela tá vindo do seu próprio irmão, sabe? E eu tava vendo uma coisa muito interessante, o irmão compartilhou esses dias, e é muita verdade.
Hoje tá tão escancarado, como ele disse, né? O diabo ele prega, o diabo ele canta, o diabo rodopia tudo dentro da igreja. Porque são pessoas que não sentem mais as presenças do Senhor, mas são pessoas que estão ali religiosamente, de domingo a domingo, mas que não têm comunhão com o Senhor, sabe? Que não tem fundamentos, que não tem ensinamentos, que vive uma vida dando brecha pro diabo, sabe? Dando brecha pro inimigo. Por quê? Porque são pessoas que não são confrontadas, né? E aí essas pessoas dão brechas e atingem aqueles que estão ali buscando. E se tornou comum, irmãos, as pessoas fazerem a obra do Senhor de qualquer maneira. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, né? E a gente vê como que o mundo está entrando, como que o entendimento das coisas, que era reverência, que era de temor, está se tornando algo normal, sabe? Aí, e aconteceu nessa situação ali, a gente vai querer entender, porque não é porque a pessoa ela não pode fazer a obra do Senhor. Mas as pessoas, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe? Muitas das vezes as pessoas querem pregar o evangelho, mas não querem cuidar, não querem ensinar, não querem instruir, não quer ter trabalho, não quer renunciar, não quer ir na casa do irmão, entendeu? As pessoas não querem ter trabalho com a obra do Senhor, as pessoas só querem ganhar almas, mas elas não lutam por aquele fruto para ele permanecer. Permanecer como? Para ele conseguir obedecer, para ele entender o que é temor, para ele entender o que é reverência, para ele entender o que é valores e princípios do reino do Senhor. Por quê? Você cuidar de vida desgasta e dá trabalho. E aí você vai confrontar algumas coisas hoje, né? E as pessoas não aceitam, não ouvem, né? Igual como se diz até ouvir, não, é porque é religiosidade. Não é religiosidade que eu tô falando que a pessoa tem que ter uma vida perfeita. Mas eu tô falando que as pessoas, irmãos, muitas das vezes a gente tá vivendo uma vida que nem nós mesmos, se a gente não tiver um irmão para nos ajudar, fala, olha irmão, você tá errando isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. Um irmão pra amar a nossa vida, sabe? Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, sozinhos, a gente não caminha. A gente não dá conta, sabe? E aí ontem eu conversando com a minha irmã, e aí ela me contando uma situação parecida lá também, onde que ela tá vivendo, né? Por quê? A igreja crê, né, que não pode fazer recasamento, né? A igreja que eu falo assim, a doutrina, né, assim, que é a palavra, é Bíblia, mas aí o pastor, ele tem abrido mão e feito recasamento. Ou seja, a igreja, o fundamento da igreja, não crê em recasamento, mas o pastor tem abrido mão para fazer recasamento porque o mundo está moderno. Você tá me entendendo? Então, assim, olha a seriedade que nós estamos vivendo. E minha irmã também confrontou, teve a oportunidade de sentar com o pastor, conversar. Então, assim, nós estamos vivendo isso. Eu tive a oportunidade de algumas coisas também, irmãos, que eu não concordo, eu coloco. Sabe? Às vezes você tá num lugar que você não concorda, meu irmão. Aqui, você precisa confrontar. Você não pode ser conivente, você precisa dizer que tá errado. Sabe? Aí a gente vê, assim, a obra do Senhor não fluir, porque os irmãos têm dificuldades, você vê irmãos, né, amigados, pessoas que estão na dificuldade, porque Deus tem falado com a igreja, realmente Deus tem falado, mas às vezes aquele irmão tá precisando ser amado no particular, às vezes aquele irmão tá precisando ser corrigido no particular, às vezes aquele irmão tá precisando de ajuda no particular, porque às vezes ele tá enfrentando guerra, às vezes ele tem medo, às vezes o diabo tá colocando mentiras, enganos, e aquele irmão precisa ter temor, levar o temor no coração daquele irmão. Aí, quando eu me converti, foi assim, sabe? Eu lembro da minha amiga, mas a outra amiga dela, sentar comigo e falar, olha, pregaram o evangelho pra mim, sabe? E me trouxe o temor, olha, sua vida sem o Senhor, sabe? Olha, a santificação, olha, você que é jovem tem que se guardar, olha, isso aqui não agrada o Senhor. Quantos momentos, irmãos, eu fui confrontada, eu fui corrigida por liderança, por discipulado, eu fui tratada, sabe? E hoje as pessoas querem viver um evangelho de qualquer maneira, não querem ser confrontados. Gente, eu não tô falando que você tem que matar o seu irmão, que você tem que ferir o seu irmão, que você tem que chegar de qualquer jeito. Não, você ir na palavra, graça, sabedoria e trazer a verdade e confrontar. Sabe? Já teve momentos que eu fui corrigida, teve momentos que eu fui disciplinada, teve momentos que eu fui confrontada para chegar até onde que eu estou aqui. Aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem trabalhado, eu falo para vocês, dói no meu coração. Ver o mundo que nós estamos vivendo, as coisas como estão indo. Sabe? Às vezes eu fico aqui dentro da minha casa dizendo, Senhor, eu quero ser testemunho, Senhor, me usa. Só que quando eu me levanto, né? Às vezes o meu marido também, com o posicionamento dele de algumas coisas, a gente é perseguido, irmãos. Somos caluniados, somos difamados. Se levanta, sabe? Eu tenho falado que nesses dias, assim, eu tenho enfrentado guerras, porque eu não me conformo. Não me conformo, e eu deixei claro, se o mundo está entrando no coração das pessoas da igreja, Senhor, não me deixe corromper, eu pago o preço, irmãos, às vezes eu sofro. Porque eu não me conformo, sabe? Eu não entro nesse sistema. Sabe, esse sistema que as pessoas estão vivendo, esse sistema que o mundo está vivendo, esse amor que estão pregando, essa vida que está pregando, esse evangelho eu desconheço. Sabe? E aonde que eu tenho vivido? Compartilhando uma experiência para vocês.
é uma região muito pequena, sabe? E é onde, assim, que o Senhor me trouxe para aqui por algum propósito, mas é onde que eu tenho pagado um preço, sabe? É onde que eu tenho sofrido. Por quê? Porque as pessoas querem te colocar na ilusão delas, que você pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, que você pode pregar o evangelho de qualquer jeito. Não, tem renúncia, tem consagração, tem jejum, tem oração, tem vida com Deus, sabe? Ninguém é perfeito. Como eu disse, ninguém, mas a Bíblia disse, olha, você precisa confessar os seus pecados, você precisa de ajuda, você precisa dispor. O reino de Deus é medido por esforço, sabe? Precisa de temor, sabe? Trazer temor para o nosso coração, né? Então, irmãos, é o que tem ardido no meu coração nesses dias. Nós estamos vivendo tempos de guerras. A guerra está travada, sabe? E aquele que se posiciona verdadeiramente, irmãos, o diabo vem mesmo com grande fúria, querendo destruir, nos paralisar. Teve momentos aqui que o diabo tentou me paralisar de toda forma, o diabo se levantou. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando de dentro mesmo, para me paralisar, para me parar, sabe? Pouco tempo eu tenho orado, falar com Deus. Deus é tão misericordioso, Deus falou comigo, me renovou o que Ele tem na minha vida, sabe? Já teve momentos que eu falo, Senhor, porque as pessoas estão vivendo. E eu tava lembrando, né? As pessoas chamaram Jesus de demoniado, as pessoas taxaram Jesus de tanta coisa, nós vamos ser taxados mesmo de loucos, nós vamos sermos taxados de tantas coisas, irmãos, de errados, porque é assim, as pessoas estão errando. E às vezes, por você confrontar, ela vai fazer como que você tivesse errado e vai contaminar os demais. Vai levar maledicência, vai levar contenda, vai levar fofoca, vai contaminar, vai fazer calúnia, mas quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor, irmãos. Sabe? Então, é isso que tem ardido no meu coração. Deus fala comigo, sabe? O que Deus está falando, sabe? É a minha convicção, irmãos, e nada pode mudar a convicção que você tem no seu coração. E eu quero dizer para você, não se preocupa que quando Deus está falando com você, Ele vai testificar com você. Ele vai usar outras pessoas que vai estar falando a mesma língua, pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que estão no mesmo sofrimento, porque às vezes você vai conversar com alguém, irmãos, às vezes autoridades mesmo, e aquelas pessoas vão te falar tantas coisas que aquilo ali vai te fazer aquela pergunta, Senhor. Porque as pessoas vão dizer para elas que elas sabem como fazer, que Deus tem falado para elas e tudo. Mas aí você não precisa se preocupar, porque Deus vai testificar aquilo que Ele tem falado no teu espírito e outras pessoas vivendo. Foi assim ontem. Sabe, ontem eu tava com meu coração assim de coisas que eu tava vindo conversar com meu marido. E aí eu conversei com a minha irmã. Ela tá vivendo as mesmas coisas. Então nós estamos caminhando pro fim, irmãos. Guarda a sua casa, irmãos. A mulher edifica a sua casa. Seja sim uma esposa sábia que edifica a sua casa. Não se preocupa com as coisas deste mundo. Não se preocupa em raízes, sabe, irmãos? Às vezes o diabo vai vir mesmo para destruir seu casamento, sabe? Para destruir a nossa família. Ele tem se levantado com tudo para destruir os filhos. Ele tem tentado de todas as formas, porque aquele que não tem a presença, que não seja a presença, aquele que não tem visão, ó, ele tá aplaudindo. Como o irmão disse, porque o diabo hoje dentro da igreja, ele prega, ele canta, ele fala, ele rodopia, ele tá aplaudindo para quem não tem visão. Nós que estamos de pé, irmãos, vamos cuidar para que não caia. Cuidemos dos nossos lares. Edifica os lares. Edifica os seus filhos. Edifica a vida dos seus maridos. É muito bom. É legal você estar ali na igreja, você estar no culto e você ouvir a experiência do pastor. Você ouvir a experiência, irmão, mas não viva disso. Porque tem surgido falsos profetas. Amanhã, se aparecer alguém distorcendo a palavra, irmão, o Espírito Santo vai dizer, ei, não é isso. Não concorde com isso. Não sou eu. Sabe? Nós precisamos, irmãos, buscar isso daqui, ó. Meditar. O diabo está fazendo de tudo pra gente não ter tempo para Deus. O diabo está fazendo de tudo pra gente não priorizar Deus. Pra gente não amar Deus. Sabe? Pra gente não renunciar, pra gente não jejuar, irmãos. Nós precisamos despertar e voltar ao primeiro amor. Sabe? Porque o tempo do fim está caminhando. Jesus está voltando. A porta está cada dia mais se estreitando. Vai sem força mesmo. Às vezes dá vontade, tem dias que a gente está como Elias, né? Que a gente quer esconder dentro da caverna. Sabe? Bate aquela aflição. Bate aquela angústia. Irmãos, nós estamos em guerras. Bate aquele confronto, a carne com o espírito, o inimigo se levantando e você em espírito, bate aquele confronto dentro de você, bate aquela guerra dentro de você. Eu tô falando de mim, tô falando porque é assim que a gente sente, sabe? Hoje o inimigo tem levantado pessoas que a pessoa fala que está cheio do Senhor, te deixa a semana mal, te coloca em prova, te coloca em situação. Por quê? Porque não tem graça de Deus, mas precisamos perseverar, irmãos. Precisamos permanecer, sabe? Precisamos permanecer, sabe? Deixa o Senhor guiar os seus passos, os seus caminhos. Em nome de Jesus, é essa palavra que eu tenho pro meu coração, pro teu coração, pro meu coração, porque Deus fala comigo primeiro. Não se engane, meu irmão. Não viva com a experiência do outro. Não crie expectativas. Há muitas pessoas feridas, sabe o que eu estava dizendo? Tem pessoas que são mais fortes, aguentam o baque, mas tem pessoas que estão lá fora. Por palavras, por ações. É porque é isso que o inimigo tem feito. Ele quer paralisar. Ele quer te parar. Ele quer impedir as bênçãos de Deus chegar até você. Ele quer impedir você viver a novidade, você viver o renovo, você viver a transformação. Ele quer que você se acomode, ele quer que você se torne um parasita, porque ele não precisa te tirar da igreja, não. Ele pode te parar lá dentro mesmo e você se tornar um parasita, você se tornar uma pessoa em cima do muro, sabe? Os nossos temperamentos, irmãos,
A gente precisa pedir o Senhor para mudar. A gente só resolve as coisas do espírito em espírito. Não tem como a gente resolver as coisas do espírito em carnalidade, no carnal. Sabe? Nós precisamos mudar, nós precisamos nos corrigir, nós precisamos vigiar e orar. Estou falando aqui, irmãos, não é fácil. Deus falou que não seria fácil, Deus falou que teria um mundo, nós vamos ter aflições. A vida de ninguém é fácil, todo mundo está carregando uma guerra, todo mundo está passando por uma batalha, todo mundo está passando luta. Mas, irmão, nós precisamos nos posicionar e levantar. O Senhor nos confiou algo nas nossas mãos, nós somos soldados de Cristo. E nós precisamos guerrear. Se você está passando por um problema, de uma dificuldade, é porque Deus colocou nas suas mãos. Sabe? Deus colocou nas suas mãos, porque o nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. Sabe? Ele quer o tempo todo nos ferir para provocar Deus. Ele quer ferir o coração de Deus, ele quer entristecer. Porque o diabo, irmãos, ele sabe que ele já está condenado. Então, enquanto nós estivermos aqui, ele vai fazer de tudo para nos levar para o inferno, para nos separar de Cristo. E a única coisa que nos separa de Cristo é o pecado. Sabe? Então, essa palavra que eu deixo para você, meus irmãos, vamos perseverar. Jesus te ama. Jesus nos ama. Sabe? Precisamos valorizar o sangue de Cristo naquela cruz. O sangue que Cristo pagou. Aquela morte que ele pagou. Ainda que esteja doendo, o seu joelho esteja cansado, as suas lágrimas, você não está só. Você não está só. Deus está conosco. Amém?